Então, de modo que, quando o Zé veio da filha do presidente, a nossa Conferência Nacional foi aqui, sobre direitos humanos, nós começamos ali a falar em Assembleia Nacional. Quando eu assumi a presidência da ordem, naquela altura eram 2 anos só de mandato presidente, poder de 3. Eu acho corretíssimo, porque 3, um presidente num conselho assessoral, um presidente numa subseção pode desenvolver mais o seu trabalho. 2 anos realmente é muito pouco. Com esta circunstância, 83 era o final da minha gestão, 82 houve eleições. E o pessoal da minha terra me convidou para ser deputado federal. E eu disse que eu não deixava a ordem, que dela eu não fazia trampolim para cá. E não deixei. E perdi a oportunidade, eu ganhei, sei lá o quê. Mas em 85, havia uma liderança no Pará, o Brizola me convidou na frente do governador do Amazonas, numa solenidade que o Pará era responsável, como deputado estadual, recebi o título de cidadão do Rio de Janeiro, portanto, eu me considero conterrâneo de todos os cariocas. Nesta solenidade que o governador compareceu, que era o Brizola, compareceu o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, foi uma festa muito bonita, um belo discurso do Alexandre, e o Brizola então me convidou para ser constituinte. Estava ao lado do governador do Amazonas, mas não é possível, o governador jamais aceitaria ser candidato a um cargo parlamentar que não fosse na sua terra. Evidente, era verdade, eu não faria nunca isso, tinha que ser pela minha terra, que tinha sido ela que projetava no plenário nacional. E sem querer, veja, eu tinha absolutamente desistido da carreira parlamentar, era só advogado, sempre só advogado. Um belo dia eu estou com a minha mulher assistindo a televisão e um candidato à Assembleia Nacional Constituinte disse tanta polícia, tanta asneira, que eu disse para a minha mulher, esse tipo de cidadão que vai escrever a Constituição para nós. Eu não vou nem articular nada, porque sem aqui querer fazer qualquer crítica, mas o erro do governo militar foi acabar com todas as lideranças e as que surgiram até hoje. Nós temos uma lástima que se perdeu muita gente que não quis mais ser tanto, os candidatos a presidente pelo da República, não são lideranças que se formaram. É o neto do fulano, o filho do fulano, e estas coisas não são boas. E aí veio o convite para eu ser candidato à Assembleia Nacional. Eu fui ao Paulo, nós que estamos fora já da presidência, nós brigamos tanto para a Assembleia Nacional Constituinte, acho que nós temos a obrigação de ser candidato à Assembleia Nacional Constituinte. Eu fui convidado por Paulo, com aquela presença no caso, pelo amor de Deus, nem quero saber disso. Negócio de campanha, só lama para cima da gente. Eu disse, pois é, mas os bons se omite e os maus tomam conta. Eu contei a história para ele, mas ele não aceitou, não quis ser, foi uma pena, porque seria uma grande contribuição à nação. Para encurtar a história, eu acabei me elegendo deputado federal constituinte. Quando chegamos na primeira ou segunda reunião, mais ou menos, tínhamos um grande problema. Aqui no Rio de Janeiro, o Tancredo havia se comprometido a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora eu faço um parênteses para os mais jovens que não sabem disso. Você só convoca uma Assembleia Nacional Constituinte quando há a ruptura da situação política institucional. Por exemplo, quando o Brasil, através de Dom Pedro I, proclamou a independência do Brasil, nós tivemos a primeira ruptura política institucional com Portugal, que era de lá, tinha as nações Alfonsinas, Filipinas, Mandarina, nós estávamos sempre curvados da legislação portuguesa. Tanto que os nossos bacharéis de direito que tinham de estudar e voltavam, acabavam ficando por ali. Segunda ruptura política institucional, quando Dom Pedro II foi banido do poder para o exterior, nova Assembleia Nacional Constituinte, que tinha
tivemos a Constituição 91 com o nosso grande Rui Barbosa sendo o relator dessa Constituição. Em 1930, eleições, o presidente da República foi apoiado por ele, tinha sido eleito, não conseguiu, que o Getúlio Vargas veio do Rio Grande do Sul, comandou a chamada Revolução de 30, nova ruptura político-nacional, nova obrigação de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, o que ele não fez. O Getúlio começou a se recusar isso, e a partir daí, até 32 e 32, eclodiu aquela Revolução Constitucionalista de São Paulo, conhecida por 9 de julho de 1932. E o Getúlio conseguiu esmagá-la. Ela não foi vitoriosa diretamente, mas foi vitoriosa pela via oblíqua, porque conseguiu que se convocasse a Assembleia Nacional Constituinte em função da ruptura política e tivemos a Constituição de 34. Agora, observe, sempre havendo, acontecendo, existindo esta ruptura. Em 45 houve nova ruptura. O Getúlio foi apeado do poder, veio aí o Zé Linhares, e tivemos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi a Constituição de 46. Então, veja, Constituição de 24, Constituição de 91, Constituição de 34, Constituição de 46. Esta Constituição de 46 foi até 64. Em 64, com o golpe militar, nós tivemos a ruptura política institucional. Era obrigatória a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o que o governo militar não fez. Por isso, eu disse, o Tancredo havia se comprometido a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E ao fazê-lo, dando sequência de compromisso, conseguiu uma comissão de notáveis para redigir o esboço da nova Constituição. Por quê? Porque todas as constituições anteriores do Brasil, todas tiveram um esboço prévio feito por juristas nomeados, autorreconhecimento a partir do Império. Esta Constituição se reuniu sob a presidência do Afonso Avelino de Alfranco, um grande professor de direito constitucional, foi deputado, senador, ministro das Relações Exteriores. Mas ao cabo e ao fim, esta comissão concluía pela abordagem e mais uma palavrinha e a implantação do sistema parlamentarista de governo. O presidente da República, nesta época, quando chegou às suas mãos, Tancredo Camões, que era o seu Zé Sarney. O Zé Sarney pegou o trabalho muito bom dessa comissão de notáveis e mandou apenas publicar em Gavetou, porque ele era, e eu tenho que respeitar, eu sou parlamentarista, ele é presidencialista, engavetou e nós não tivemos nenhuma prévia circunstância de trabalho que norteasse os constituintes presbiteros. Agora, veja a situação que se colocou. Não tínhamos nada, absolutamente nada, quando Ulisses se elegeu presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e tomamos a seguinte posição. E agora, Ulisses se reuniu, a maioria, que eram advogados, engenheiros, o curso ganhou. A minha ideia é constituir uma comissão, agora já não mais de notáveis como aquela do Rio de Janeiro, mas uma comissão aqui de alto nível. Pensei aqui em 80, mais de 500 contribuintes. Não há ideia do que possa ter havido. Foi uma grita imensa, e grita justa, porque os que não estavam dentro daqueles 80 começaram a dizer, vamos ter constituinte de primeira e de segunda classe. De primeira são esses aí escolhidos dentro do gabinete para eleger a Constituição, e o impasse foi criado. Impasse criado, o Ulisses reúne uma turma de lideranças de cada estado, coordenadores de bancada, e vira-se assim. Eu ontem estava aqui reunido no meu gabinete, quando chegou o Bernardo Cabral, nós tínhamos sido colega em 67, eu estou falando já de 87, e me fez um protesto. O protesto eu fiz assim. O candidato do Tancredo para ser relator da Constituição era o líder do PMDB
Câmara. Mas a simpatia do Ulisses era pelo líder do PMDB no Senado, que era o Fernando Henrique Cardoso, e na Câmara o Pimenta da Veiga. Eu tinha sido fundador do PMDB, com a cassação, o caminho natural para o PMDB. E o Bernardo vem fazer uma crítica dizendo que eu não posso escolher, mas eu estou pensando aqui em escolher um relator e 2 correlatores. Então, o presidente da Veiga. E eu disse para ele, muito obrigado, porque assim terei 2 correlatores. Ele disse, o quê? Absolutamente. Aí salta um deputado do Maranhão, Cid Carvalho, e faz um discurso oportuno, correto, exatamente o que tinha de ser, mas que era profundamente prejudicial. Ele diz assim, não é possível que nós vamos escrever uma Constituição e essa relatoria vai ser escolhida pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Então, o que é isso? Isso tem que ser pela bancada. A bancada é que tem que se reunir e escolher o candidato ou os candidatos, seja quem mais o vencedor nessa disputa será dentro da nossa bancada. Ora, Fernando Henrique foi ouvido, foi de pleno acordo. Claro, São Paulo elegia 30 e tantos deputados federais, portanto, constituídos. Pergunta do Pimenta da Veiga, a mesma coisa, a Minas tinha mais de 30. E o pobre do Bernardo Cabral tem só 3 deputados, Tomazão, que a bancada é de 8, mas só 3 eram do PMDB. E eu tinha uma desconfiança que um deles não votaria em mim. Mas logo a seguir eu vi, estou de acordo, porque como eu fui presidente da Ordem dos Advogados no Brasil, e a nossa ordem brigou pela Assembleia Nacional Constituinte, o meu interesse eleitoral está absolutamente abaixo dessa. Sendo assim, eu concordo que vá para a bancada. Eu estou dizendo isso porque alguns mais jovens pensam que eu fui nomeado pelo Manuel, pelo Joaquim, absolutamente. A história passou deste jeito. Reuni a bancada, feito o sorteio, falou primeiro o Fernando Henrique Cardoso, eu falei em segundo lugar e o Pimenta da Veiga comigo. Só que quando o Fernando Henrique desceu da República, é evidente, você tinha sido orador, me atuou na faculdade de Direito, achava que era bom orador, eu sei que não sou, mas eu tinha vencido todos os concursos de oratório, e sabia disso. E disse, eu estou aqui para dizer aos meus colegas, para dizer aos meus colegas, muita gente nova, que não tinha nenhum compromisso. Eu não tenho nenhum compromisso com quem está no poder, nem quem tem que sair. Eu serei um relator independente, eu fui caçado. Quando eu disse isso, rapaz, eu não sabia que era deputado não. Perdi 10 anos de direito político e não vim agora para ser apêndice de qualquer interesse. Fiz tudo para derrotar o discurso do Fernando Henrique e, claro, causar dificuldade ao Pimenta da Veiga, porque tanto eu quanto outros estavam comprometidos, quem não estava era eu. Resultado, primeira votação. Eu tive 84 votos, Pimenta da Veiga 84, Fernando Henrique 80, foi eliminado. A gente saiu da história eliminado, fomos os dois para o segundo turno. Aí no segundo turno, eu abro agora um parênteses para dizer aos colegas que me ouvem, o cidadão morre esquecido do caráter notável como Mário Covas. Mário Covas se elege líder em 67, quando nós éramos todos, eu tinha 30 anos, ele tinha 34, 35, com o nosso trabalho dos jovens. E eu fui vice-líder no Mário. Quando o Mário se elegeu líder da Constituinte, eu cheguei com ele e disse, Mário, eu gostaria, você é o líder nosso do Senado, você me ajudar também na campanha do Senado. Ele corretíssimo, não posso fazer, não vou te ajudar. São Paulo tem candidato, que é o Fernando Henrique, eu vou votar no Fernando Henrique. Corretíssimo, que coisa fantástica. Eu podia dizer, vamos estudar, nada disso, o Mário Covas era o correto. Quando o Fernando Henrique foi eliminado, claro, a minha tecla no segundo discurso foi bater para o Senado. Não sei se o Mário me ajudou. Eu sei que eu botei 20 votos na frente do Pimenta da Veiga, me elegi relator. Ele nunca me disse que eu nunca perdi. Nunca. Se ele ajudou a correção dele, perdi também. Fernando está fora, agora o Bernardo. E foi assim que nós chegamos à relação da política. Portanto, a Ordem dos Advogados, por exemplo, não deve nada a ninguém por ter tido seu presidente.